Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Oi, pessoal! Vamos a mais um vídeo do nosso canal e será mais um relato de traição que vocês verão aqui agora. Assiste aí! Vamos ao nosso relato de traição de hoje, pessoal. Qual o pior caso de traição que você já viu? Minha prima, ela namorou por 9 anos e chegou a ficar noiva. Sempre foi uma mina muito da hora, trabalhadora e esforçada. Ganhava bem e o cara era um pobre fudido que não tinha um gato pra puxar pelo rabo. Ela tinha carro, fez várias plásticas, ainda sustentava o cara e a família dele. Pai, mãe e 2 irmãs, pagando aluguel, viagem, rolê, restaurante, festas de Natal e Ano Novo. A primeira traição foi logo no começo do namoro. Ambos estudavam, mas em faculdades diferentes. Ela tava doente nesse dia, de cama. O ex-namorado dela, que também não foi um bom namorado, mas nem se comparava, me chamou, dizendo que tinha visto o cara no bar da faculdade bebendo com uma mulher. Bom, eu contei pra ela. Ela foi atrás dele no bar e eles não estavam mais lá. Ela ligou incansavelmente no celular dele e só dava na caixa postal. Depois de algumas horas ele apareceu e ela questionou e ele respondeu que ela conheceu ele assim e se quisesse namorar ia ser assim. Ela tinha muita dependência emocional e perdoou. A segunda vez foi quando ele começou a trabalhar de Uber, sumia por horas e a mãe dele passava pano. Uma vez ele apareceu com um chupão no pescoço. Era nítido. Ela perguntou pra mim se aquilo era um chupão e eu confirmei. Ele disse que não era um chupão, mas que ela podia pensar o que quisesse. Terminaram e ela voltou. A terceira vez foi pior. Ela recebeu de um perfil fake alguns prints dele no Tinder, fotos, incluindo nudes que ela nunca tinha visto, até porque ele não tinha sequer redes sociais. No meio das fotos tinha até selfie no espelho com um celular que ela não sabia da existência. Depois de muito investigarmos, descobrimos que o fake era de um gay que estudou com ela. Ele fez um fake no Tinder usando foto de mulher, uma blogueira, só pra receber nudes dos caras. Enfim, ela terminou de novo, passou uns dias e voltou. A última, que a gente soube, foi a gota d'água. Ela pagou uma degustação de vinho no Iguatemi, foi ela, o cara, a irmã dela com o namorado. Bom, perto da mesa deles tinha uma coroa lá com seus 50 anos, aparentemente rica e bem sarada, e a minha prima comentou com o namorado que o braço da coroa era lindo, malhado. Nisso a coroa levantou e foi no banheiro e o namorado da minha prima também, só que ele não esperava que o namorado da minha outra prima, que é um cara todo certinho, fosse chegar de surpresa no banheiro. Pois bem, ele chegou e o cara tava pedindo o telefone da coroa. Nisso o certinho perguntou o que tava acontecendo e ele falou: "Ah, elas dormem cedo, né? Tem que aproveitar." Bom, o certinho contou pra namorada, mas ela não contou pra irmã. Guardou a info. Uns dias depois, o babaca que trabalhava na empresa do sogro, começou a desviar a função para fazer umas entregas num mercadinho na rua debaixo da empresa. Minha tia, sogra dele, desconfiou porque ele estava indo de forma recorrente e demorando demais. Seguiu ele, mas não conseguiu pegar nada. Até que num outro dia, ela foi no dito mercadinho para falar com a dona, que era conhecida dela, para entender o que estava acontecendo. Bom, ela chegou lá e antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a dona falou: "Ai, sabe aquele seu funcionário alto? Então, tá tendo um caso com a minha funcionária que é casada e com um marido ciumento." Minha tia só respondeu: "Aquele meu funcionário é noivo da minha filha." Bom, minha tia contou pra ela, aí no embalo a irmã dela também contou do episódio do Iguatemi e ela conseguiu terminar. Mas é uma parada que eu nunca vou entender porque o cara tinha tudo. Além do emprego, ele tinha roupa de marca, tênis, rolês, presentes, até viagem pro Zewa marcada, que ela pagou até a emissão do passaporte dele. E ele ainda fez isso. Vivia numa mamata que só, não tinha gasto nenhum. Acho que para além do desvio de caráter ali, devia ter também alguma patologia. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal e até o próximo, pessoal. Eu fico com muita pena dessa moça aí do relato. É uma sofredora. Mas eu acho que, segundo o que eu vi no relato,
ela teve um ex-namorado antes que também era do mesmo tipo do atual namorado dela. Então isso quer dizer que são escolhas dela. Essas escolhas que ela faz, escolhas erradas, escolhas ruins, fazem com que o resultado seja sempre o mesmo, porque ela busca sempre o mesmo tipo de homem. É isso que ficou claro para mim. E vocês já vão entender com os exemplos que eu darei mais a seguir aqui na minha explicação, porque vocês vão ter algumas curiosidades solucionadas com as coisas que eu vou falar. Preste atenção, tem um segredo para não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu no relato. Muitas pessoas não vão gostar da solução. A solução é: não se envolva emocionalmente com ninguém, não tenha relacionamento amoroso, não ame, não se apaixone, não goste de ninguém. Por quê? Acontecendo isso, de você evitar essas coisas, você não vai se decepcionar. Porque a pessoa só decepciona a gente se a gente tiver sentimentos pela pessoa. Hoje em dia está muito difícil por conta das escolhas das pessoas. As pessoas escolhem sempre os mais errados. Os bons, aquelas pessoas dignas, sejam mulheres ou homens, são geralmente rejeitados, são geralmente traídos, são geralmente tratados como amigo ou amiga, porque não atrai. Porque o que atrai realmente a certos tipos de pessoas, a maioria, é justamente o errado. Gosta de disputar, gosta de dividir, gosta de ficar com pessoas que ficam com várias pessoas. Estão entendendo? A maioria é assim, infelizmente eu tenho que falar que é isso mesmo. Eu já tenho uma certa idade, conheço muitas pessoas e vou afirmar algumas coisas para vocês aqui agora. Presta atenção. Muitas pessoas que eu conheço, homens, são adúlteros, são infiéis. Eu sei disso pelo que eles falam, pelo que eu fico sabendo, não é? Nas conversas, geralmente atiram para todos os lados. Se alguma mulher der mole, pega mesmo, mesmo sendo comprometido. E quando eu falo aqui para vocês, é como se fosse um conselho que eu dou para eles, para vocês, assim como os conselhos que eu dou pessoalmente. A mesma coisa eu falo, porque eu acho errado a traição. Eu sou contra, porque eu sigo um código de honra, estão entendendo? Que é muito forte. E o homem que não segue um código de honra, eu desprezo, eu não admiro. Eu trato como um cocô do cavalo manco. Estão entendendo? Passa a ser uma pessoa insignificante. Na verdade, eu nem chamo de homem. Estão entendendo? Veja bem, agora eu vou contar alguns segredos para vocês, é claro, sem dizer nomes sobre ninguém, não é? Não vou dedurar ninguém. Cada um que se resolva, cada um que assuma os seus erros, os seus enganos, as suas traições. Mas presta atenção, todos, e eu estou dizendo aqui para vocês, todos os homens adúlteros que eu conheço, que eu sei que são adúlteros, todos, sem exceção, são pistoleiros do Velho Oeste, rápidos no gatilho, todos. E eu vou explicar mais claramente para vocês entenderem. A maioria não passa de 5 minutos batendo virilha. Todos. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não vou desenhar não, porque vai ficar muito pornográfico o vídeo. Mas a maioria, inclusive, é menos de 2 minutos. Mas vamos arredondar para 5 minutos. Biologicamente, geralmente as mulheres chegam ao clímax a partir de 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Estão entendendo o raciocínio meu aqui, não é? Então não faz sentido elas, a maioria delas, disputarem os caras que são disputados e que pegam todas. Não faz sentido. Por quê? Porque eles não dão conta de uma e querem todas. Estão entendendo por que não faz sentido? Veja bem, eu jamais iria querer ficar com uma mulher que fica com todo mundo. Então, no meu raciocínio, toda mulher que fica com caras que pegam todas não faz sentido nenhum para mim. Estão entendendo? Valorizam esses caras que fazem isso. E quando o cara é bom, é digno, rejeitam.
traem, ignoram, não se envolvem, não sentem interesse. Estão entendendo? Aí não faz sentido, porque os caras são rápidos no gatilho. Então, qual é o atrativo? Eu descobri qual é o atrativo. Eu sei qual é o atrativo. É o fato de ser safado, de pegar todas. É isso que seduz. É isso que enche os olhos das inteligentes. É no tom de deboche mesmo, porque eu considero isso um dado clínico. Burrice crônica quantitativa. É basicamente isso. Aí você me pergunta, como que você tem certeza nessa afirmação que você fez, Mauro Rodrigo? Você dizer que é de 2 a 5 minutos que os caras são rápidos no gatilho? Por quê? Então agora eu vou dizer. Fofocas, não é? Você escuta comentários do desempenho desses adúlteros. Aí você pergunta, pode ser mentira. Sim, mas se eu ouvir alguns desses relatos das próprias amantes e dos próprios caras, o que você me diz sobre isso? E como? Como que eu cheguei a essa conclusão? Eu vou dizer para vocês, já aconteceram situações da gente conversando, a rapaziada, aí às vezes, homem é bicho bobo. Aí quando surge papo de sexo, eu às vezes contava, né, como é basicamente o meu desempenho. Eu, mais jovem, eu falava essas paradas assim, não é? Mesmo que hoje em dia eu sinta vergonha de falar, sem citar nomes de ninguém, porque é molecagem, não é? Vou ficar citando nomes de mulheres e o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, isso é molecagem. Mas é em termos científicos que eu quero dizer. Nas conversas eu falava, eu demoro tanto tempo, eu faço assim tantas vezes em seguida e tal, esses detalhes assim obscuros. Aí quando eu falava, os caras arregalavam os olhos e me chamavam de mentiroso. Aí eu, para aí, mentiroso por quê? Você não consegue fazer isso? O cara, não, rapaz, eu sou no máximo 5 minutos. O outro, rapaz, se eu chegar a 5 minutos, eu ficaria muito feliz. Eu falei, é sério isso? Eu que comecei a achar que os caras estavam brincando ou mentindo. Só 5 minutos? Todos, a maioria, falando isso daí. Eu falei, poxa, homem geralmente mente para cima, não é? Então, se estão falando que é 5 minutos, deve ser 1 minuto. Eu comecei a acreditar, pô. Então é verdade esse trem aí, que são rápidos no gatilho. Estão entendendo? Aí aconteceram situações de fofoca, o pessoal falando, que fulano não dá no couro. É pato, gofa, rapidinho. É essa conversa. Aí eu já conversando com alguma das mulheres que tinham ficado com alguns desses caras, aí, né, conversando, eu perguntava, você gosta muito de fulano, né? Eu fiquei sabendo que vocês ficam e tal. Aí, todas, e sem se conhecerem, tá? São mulheres que não se conhecem, não foi tramado a resposta. Todas falaram a mesma coisa. É rápido no gatilho mesmo. Não aguenta várias, parece um senhor de 150 anos, coisas desse tipo assim. Estão entendendo o que eu estou falando? Então é verdade. Que mentira é essa que todas combinaram sem se conhecerem? Então, sendo assim, cheguei à conclusão que realmente o que atrai a maioria das mulheres não é o desempenho na cama do homem, é a fama de pegador, é de saberem que estão correndo o risco de pegar uma doença, não é? Tipo HIV, é saber que todas querem o mesmo cara que elas conseguiram, é tipo uma competição entre as mulheres. Elas querem ficar com o cara que todas querem ficar. Aí pode ser, aparentemente, pela beleza e pelo dinheiro, pela riqueza. Mas pelo desempenho, não é. Porque eu sei de histórias de homens que são famosos pelo desempenho, mas não são safados. Estão entendendo? Aí automaticamente são desvalorizados. Eu estou falando isso aqui do meu ponto de vista masculino, mas eu sei também que existem mulheres na mesma posição, na mesma situação. Aquelas que são vulgares são disputadas e as que são corretíssimas são maltratadas. É isso que eu estou dizendo. Essa moça do relato é uma que, para mim, é maltratada. É claro que percebi que ela faz escolhas erradas, sempre do mesmo tipo de homem. Só que me parece ser uma mulher legal, uma mulher sem sorte. Então isso fica bem claro para mim,
estou sendo bem sincero para vocês que a burrice, na maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres, a burrice é algo que impera, é algo que domina a maioria. Isso fica muito claro para mim. Aí eu fico pensando, o que você tem a dizer com relação a essas mulheres, que eu estou falando aqui no caso de mulheres, não é? Que escolhem sempre os caras safados. Eu bato palmas, digo que continuem assim, porque não existe punição nenhuma no mundo pior do que isso, do que ser traída, maltratada, desrespeitada e não valorizada. Estão entendendo? Essa é a punição perfeita para pessoas idiotas. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. Continuem fazendo escolhas erradas. Só não digam que todos os homens são iguais. E da mesma forma que eu falo isso com relação às mulheres, eu digo também para os homens que gostam de ser adúlteros, não dando conta nem de uma e pegando sempre e desejando sempre as mulheres erradas e não valorizando as mulheres boas. Continuem assim, porque o resultado é tomar chifre, pegar doenças e ter decepções. Sempre se decepcionar por escolher pessoas que não prestam. Não tem punição melhor para esse tipo de gente. Você não concorda comigo? Então, mais uma vez, o segredo para não se decepcionar é não entregar o seu pensamento ao seu coração. Porque vendo o comportamento das pessoas, as escolhas das pessoas, as atitudes, não compensa. Você vai ser decepcionado. E para evitar essa decepção, ame a si mesmo. Esse conselho é gratuito para você, para não se decepcionar, não se arrepender e não ser desvalorizado ou desrespeitado por ninguém, porque ninguém tem o direito de fazer isso contra você. Aí eu acabei de me lembrar de uma situação aqui agora, de quando eu falava essas coisas com os amigos, que eles falavam, nossa, você faz assim, você faz várias, você tem essa disposição toda, você não é humano. Aí que eu comecei a brincar com esse negócio de ser kryptoniano, não é? É uma brincadeira suave, light para mim. Só que é claro que a vida vai passando o tempo, você vai envelhecendo. Aconteceram situações, por exemplo, ser rejeitado às vezes faz com que a gente adoeça, faz com que a gente desista de certas coisas, faz com que a gente perca o desejo, perca o tesão, por exemplo, por conta de atitudes de pessoas que a gente tinha uma ideia, um pensamento, e a gente acaba mudando também. A vida é assim mesmo. Não estou dizendo que eu sou um ser magnífico, perfeito, todo mundo tem defeitos, não é? Mas eu acho que um relacionamento amoroso, quando você está com a sua namorada, sua esposa, na cama, você não tem que ser aflito, você não tem que ser um cara desesperado, você não tem que perder o controle, vocês têm que curtir juntos, não é? Suave, você tem que se preocupar com o prazer dela, não só com o seu prazer. Então tem uma infinidade de coisas que você tem que fazer. A duração eu acho algo importante, essas coisas muito rápidas. Eu não acho legal isso. Eu estou sendo sincero para vocês. E biologicamente, as mulheres são mais demoradas mesmo do que os homens. Os homens geralmente são mais rápidos. É isso que eu estou dizendo. Então o que eu estou falando não é para me vangloriar, não é para enaltecer a minha pessoa. É para dizer que todo mundo usando a cabeça, a paciência, a calma, você pode fazer as coisas serem mais duradouras. Inclusive, eu já escutei que a maioria dos homens estão fazendo uso de remédios e mesmo assim continuam com os defeitos, porque esse defeito é psicológico, de você ser muito ansioso, de querer ter prazer rapidamente, e não é assim. Tem que ser com muita calma, muito cuidado, você tem que ficar curtindo com a sua namorada, com a sua companheira, os dois se curtindo. É assim que tem que ser. Sem pressa, com muito carinho, muito amor, muito respeito, ou seguindo as fantasias que vocês têm. Mas sem essa coisa de rápido no gatilho. Isso é horrível. A gente fica vendo esse tipo de relato assim,
Aí observa também o comportamento das pessoas, se atraindo por pessoas que ficam com várias pessoas, não é? E rejeitando aquelas pessoas que são dignas, que são corretas. Isso dá um desânimo. Você não acha isso, não? Você não concorda comigo? Que você vendo as pessoas fazendo escolhas erradas, disputando outras pessoas com outras pessoas, desvalorizando pessoas dignas, isso é algo surreal para mim. Estou sendo bem sincero para vocês. Dinheiro nenhum no mundo vale isso. Você sacrificar a sua vida para ficar com uma pessoa só porque ela tem dinheiro ou só porque ela é muito linda. Não vale a pena. Eu estou sendo sincero para vocês, porque eu já falei aqui, dinheiro um dia acaba, beleza um dia acaba, juventude um dia acaba. Tudo isso é passageiro. O que permanece é o sentimento. Isso é para sempre. Esse relato me deu uma certa revolta porque eu fico com muita pena da moça. Acontece muito isso. Eu fico muito triste quando homens dignos ou mulheres dignas sofrem na mão de pessoas indignas. Eu fico muito triste mesmo. Me dá uma revolta de ver que justamente essas pessoas indignas, essas pessoas safadas, essas pessoas traidoras são as pessoas mais valorizadas. Isso é muito triste, cara. Mas eu não valorizo gente assim. Eu desprezo. Eu divido as pessoas, eu já disse aqui em nossos vídeos, é pelo caráter. E isso tem a ver com caráter. Pessoa que trai tem mau caráter. Pessoas que fazem coisas erradas têm mau caráter. E isso é ligado à honra para mim. A honra, a pessoa que não tem honra, para mim é uma pessoa indigna. Então é simples. Eu divido as pessoas assim. É no caráter, é pela honra, é pela dignidade, é pelo comportamento correto. Mesmo que o comportamento correto me prejudique, porque as pessoas possam achar que eu sou puritano ou que eu estou querendo posar de pessoa correta, não tem problema. Eu dormindo na minha caminha aqui, com a consciência limpa de não ter cometido nada errado, isso para mim já é o suficiente. Eu não preciso que as pessoas acreditem no que eu falo ou não. Esse problema não é meu. A consciência minha tem que estar limpa. E as pessoas que continuem fazendo suas escolhas erradas e depois que sofram as consequências por sua idiotice. É só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Eu realmente espero que essa moça do relato tenha encontrado alguma pessoa digna que faça ela feliz, porque ela merece ser feliz. Eu espero do fundo do meu coração que ela mude as escolhas dela, que pare de se atrair por homem que não presta, porque a maioria das pessoas só se atraem pelo que não presta. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.